Tô aqui então com a tabela aberta, pessoal, pra gente ir filmando a tela passo a passo, pra gente gravar juntos como montar uma dieta com jejum intermitente e low carb ao mesmo tempo. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Vamos aqui para nossa tabela. Aqui tá tudo bem fácil de preencher, tá? Peso, altura, idade, frequência de atividade e gasto calórico diário. Leandro, essa tabela, por um acaso, é a que tem no curso de como montar uma dieta do zero passo a passo? Mas está também aqui de graça para você nos comentários. E aqui, tá, é uma formulação minha, que vocês podem conferir aqui, ó. Eu fiz algumas mudanças em valores para ficar mais aplicado a esse público-alvo, tá? Essa aqui é uma tabela masculina. Então eu vou colocar aqui coisas que vocês não vão copiar. Então 100 quilos, 1,80 m, 30 anos, e a frequência de atividade física a gente vai colocar o seguinte: para quem treina aí 5, 6 vezes por semana, 1,4, isso me deu aí 3.000 calorias por dia, isso em teoria, tá? Seria o meu gasto calórico diário. E quando a gente vai fazer um cut, eu já expliquei isso no canal, a gente sempre pensa em trabalhar com mais ou menos 500 calorias de déficit calórico. Vamos para nossa próxima aba? E aqui a gente tem que determinar o seguinte, pessoal: qual modelo de dieta, né, de jejum intermitente a gente vai seguir? Porque às vezes o pessoal vai lá, principalmente no Instagram, caixinha de perguntas que eu abro todo dia, me segue lá, @LeandroTwin. Leandro, eu vou fazer jejum intermitente. Tá, mas existem vários tipos. Existe o Lean Gains, que é 16/8. Existe o Warrior Diet, que é 18/6, ou em outra versão dele, apresentada pelo próprio Ori, mais tarde, né? O Ori foi o criador da Warrior Diet, é 20/4. A gente tem até jejum intermitente de 24 horas. Então, vamos entender aqui que a gente vai trabalhar com uma forma inicial, com uma dieta de jejum intermitente de 3 refeições por dia, 16 horas em jejum e 8 horas comendo. Então eu vou apagar esses 3 aqui e me sobram 3 grandes refeições. Eu vou assumir que o meu horário da primeira refeição vai ser meio-dia, o da segunda vai ser 4 horas depois, 16 horas, e a última vai ser 20 horas. Ou seja, eu tenho aqui 8 horas comendo, certo? Do meio-dia até as 8 da noite, então eu tenho 16 horas de jejum. Então até aqui a gente está bem tranquilo, né? A gente escolheu 3 refeições, escolheu os horários, colocou a frequência. Então essa daqui é a dieta do jejum intermitente. Isso aqui, a estrutura do jejum intermitente já está montada. Leandro, mas aqui não tem nada. A gente só determinou o horário. Isso, porque jejum não é dieta. Jejum é não comer. O que você faz depois é a dieta. Por isso que as pessoas perguntam, né? Muito aluno da consultoria pergunta: Leandro, posso fazer jejum intermitente low carb? Pode. Uma coisa não anula a outra, não compete. Então aqui está feita a estrutura do jejum intermitente. Na questão do low carb, pessoal, a gente tem que ter aqui uma preferência, né, por ter mais proteínas e mais gorduras do que carboidratos. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Como que eu gosto de começar a montar? Lembrando que essa dieta aqui não serve para ninguém. É um cara que está dentro da minha cabeça, que ele não existe no mundo, então não adianta copiar. Eu gosto de começar colocando as proteínas na minha dieta. Então eu vou fazer o seguinte, ó, a minha primeira refeição ao almoço, eu vou colocar aqui, por exemplo, peito de frango, tá? Peito de frango não, né? Aí o Felipe Franco fica bravo comigo. A refeição número 2 é uma refeição intermediária, às 4 da tarde. Eu vou colocar aqui, então, ovos inteiros, certo? E antes de dormir, eu vou colocar de novo peito de frango, e eu posso alternar aqui tranquilamente entre carne vermelha magra e entre peixe também, tá? Todos eles são bem equivalentes, essa diferenciação não é um problema. Como eu tenho que trabalhar com proteína de mais ou menos 2 gramas quilo visando emagrecimento, então aqui na tabela eu vou ter o valor de proteína animal. E esse valor de proteína tem que ser de 200 gramas. Por quê? Porque voltando lá, ó, eu peso 100 quilos. Então eu tenho 200 gramas de proteína numa dieta low carb, né? A low carb a gente trabalha com 2 gramas quilo de proteína normalmente. Então a gente vai adicionar isso aqui. A gente sabe que 100 gramas de peito de frango tem 30 gramas de proteína. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui 100 gramas, 30 gramas, 6 gramas de gordura. Ah, eu vou repetir isso aqui na janta também. Beleza, 100 gramas. Ah, ovos? Ah, acho que uns 4 ovos tá bom. 4 ovos tem 24 gramas de proteína e 20 de gordura. Leandro, mas tem da onde isso aí que você está tirando do nada? Galera, porque como faz muito tempo que eu estou imergido nisso, eu já decorei as tabelas nutricionais. Você não decorou? Não tem problema. Você abre a tabela TACO, que é lá no Google,
e dar uma olhada. Ou então você pode baixar um aplicativo, você pode procurar, por exemplo, peito de frango tabela nutricional, pesado cru e pesado pronto. Tem diferença, então lembra de procurar Leandro Twin mais tema quando tiver qualquer dúvida. Pesado cru e pesado pronto. Indico ver esse vídeo. E aí depois de colocar aqui, eu vou dar uma olhada para ver como é que ficou. Deixa eu ver. Nossa, tá muito longe. Proteína 0,8. Eu preciso de 2 gramas quilo. Então eu tenho que no mínimo dobrar isso aqui. Então eu já vou para 200 gramas aqui, 60, 12, e vou fazer o mesmo na primeira refeição. Vamos olhar lá? Ixi, tá 1,4. Vamos aumentar os ovos? 8 ovos? Leandro, 8 não vai dar. Beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar 100 gramas de queijo branco light. Que tem por volta de 20 gramas de proteína, tem uns traços de carboidratos e um pouco de gordura. Deixa eu ver quanto é que tá. 1,6, Leandro, tá difícil, viu? Vou fazer o seguinte, então. Eu vou colocar aqui 30 gramas de whey protein, aqui junto. 24 de proteína, 1 de carbo, 2 de gordura. Ó, 1,9. Tô chegando perto. Poxa, eu gosto muito de uma sobremesinha. Então eu vou colocar aqui 200 gramas de iogurte desnatado, que tem 7 gramas de proteína e 10 de carboidrato. Ó lá, bati 2 gramas quilo de proteína. E automaticamente, ó, eu bati um pouco de gordura. Por quê? Porque os ovos inteiros, o queijo, o próprio frango, ele tem um pouco de gordura. 12 gramas, 20 gramas, 6 gramas. Só que eu tenho que subir isso um pouco mais. Eu tenho que levar pelo menos para 1 grama quilo. Tá? No low carb é mais ou menos por aí. Então agora eu vou adicionar as fontes de gorduras. De novo, é o jeito que eu gosto de montar. Então eu vou colocar aqui 50 gramas de pasta de amendoim, que tem 25 gramas de gordura, 12 de proteína vegetal e 6 de carboidrato. Ó, tem o 0,8. Vamos colocar uma colher de sopa de azeite extra virgem, que tem 10 gramas, né, de gordura, 0,9. Me falta mais um pouquinho. Eu vou colocar aqui 30 gramas de castanhas ou nozes, tanto faz. Que tem 15 gramas de gordura, 7 de proteína e 3 de carboidrato. Leandro, essa velocidade não tem como montar, fica tranquilo. Isso aqui é experiência. Você vai montar devagarinho, então você vai pensando, daqui a pouco você erra, daqui a pouco você apaga, não tem problema. Poderia ter acontecido comigo aqui também, poderia precisar apagar alguma coisa, que eu por enquanto tô dando sorte. Bom, tá vendo aqui ó, que tá um déficit calórico de 1000 calorias? Para uma dieta inicial, 500 calorias de déficit tá bom. O que que isso quer me dizer? Quer me dizer que tá faltando aqui 500 calorias, 600 calorias de carboidratos. Então eu vou adicionar por último os carboidratos. Eu acho mais fácil assim. Aí você tem o seu jeito. Então eu vou colocar aqui na primeira refeição do dia 300 gramas de batata inglesa, que tem por volta de 60 gramas de carboidrato. Ó, tem 800 calorias de déficit ainda. Vou colocar aqui na janta 300 gramas de arroz integral, que tem por volta de 82 gramas de carboidratos. Ó, vamos dar uma olhada. Percebe que aqui ó, eu tenho um déficit calórico de 550 calorias. Eu tenho um total de 2.400 calorias. Eu poderia adicionar mais 50 aqui. Ah, vou colocar aqui, sabe o quê? Uma maçã. 100 gramas de maçã tem basicamente 50 calorias. Ó, fechou com quase 500 calorias de déficit calórico numa dieta low carb. Você tem a maior parte das calorias em proteína e em gorduras. Isso daqui é uma dieta low carb, certo? E isso daqui é um jejum intermitente. Então, tá aqui montado uma dieta totalmente hipotética que não vai servir para você que está em casa, mesmo que você tenha esses dados. Esse é só um resguardo que eu estou fazendo para que isso não vire uma prescrição de dieta, e sim uma filmagem de tela de uma dieta que eu estou montando aqui para um ser totalmente imaginário, certo? Agora a pergunta é, o jejum intermitente, ele é mais anabólico? Ele faz queimar mais gordura? Essa estratégia vale a pena ser feita? Então eu vou deixar vocês agora com esse vídeo aqui sobre o jejum intermitente para vocês conhecerem mais sobre ele e todos os benefícios, lógico. Dá uma conferida aqui.